Olá, meus amigos e amigas postulantes a um cargo público, tudo bem? Então vamos dar início aí ao segundo vídeo da nossa série de vídeos para o estudo de noções de informática para concursos públicos. Então, na outra aula nós vimos aí um conceito do que é arquitetura, porque nós estamos dentro aí do tema de arquitetura de computadores. Vimos aí também o que é um computador e quais são os tipos de computadores. Lembra? Essa imagem aí é para exemplificar quais são os tipos, ok? Então vamos lá. Então eu falei aí no nosso último vídeo que nós iríamos entrar na classe de hardware, ok? Então vamos lá. O conceito de hardware. Toda e qualquer parte física do computador. Tudo aquilo que é tangível. Isso mesmo, meus amigos. Então quer dizer que tudo aquilo que você conseguir tocar, tudo que for tangível é considerado hardware. Só queria fazer uma observação que muitos professores, muitos estudiosos aí consideram o nosso tema de periféricos, dispositivos de entrada e saída como hardware. De certa forma são, porque são tangíveis. Nós veremos isso aí lá quando estivermos tratando o tema de periféricos de entrada e saída. Mas eu gosto, nas minhas aulas de hardware, falar exatamente, exclusivamente das peças, das placas e componentes que estão dentro do gabinete, ok? Então, antes de falarmos um a um, já vamos aí desmistificar um grande erro de, acho que 70% da população das pessoas que possuem um computador. Por quê? A maior parte dos hardwares estão dentro dos gabinetes e dentro do gabinete, porque cada computador só tem um, dentro do gabinete ou torre. Aí eu queria que vocês guardassem bem esses dois nomes, gabinete ou torre. Por quê? Algumas bancas cobram isso como gabinete, chamam isso de gabinete, outras chamam de torre. Os dois nomes está certo. O que você não pode fazer nunca é chamar de CPU, ok? Porque CPU é o nome do principal hardware. É o nome técnico do principal hardware ou principal dispositivo que nós temos em um computador. E nós já vamos ver ele, acho que se eu não me engano, 2 slides à frente. Ok? Então, toda vez que você quiser se referir a essa peça que você está vendo na tela agora, isso se chama gabinete ou torre, ok? Então, nunca mais você vai chamar isso aqui de CPU. Tudo bem? Então, essa caixinha de metal que geralmente fica em cima da mesa, algumas pessoas costumam colocar no chão, outras o monitor por cima. Então, a partir de hoje, você vai se policiar para sempre que for se referir ao gabinete, usar o nome correto, ok? Gabinete ou torre. Então aí nós vimos que hardware é tudo aquilo que é tangível, é tudo aquilo que você pode tocar, que você consegue pegar. E a maioria deles estão dentro do gabinete, ok? Então agora nós falaremos da UCP ou CPU e mais conhecido aí como processador. Que esse termo processador todos conhecem. Mas as bancas, né, as formuladoras de prova objetiva para concurso público costumam chamar de UCP. Por quê? UCP é a
sigla traduzida do nome técnico desse equipamento, ok? Então, a UCP, CPU ou processador, use a nomenclatura que você quiser, mas, volto a reafirmar, que utilizem o termo nos seus estudos de UCP, porque as bancas cobram esse dispositivo como UCP, ok? É o componente mais importante de qualquer tipo de computador. Então, todos aqueles tipos de computador que nós vimos anteriormente, né? O PC, o notebook, o netbook, tablet, smartphone, smartphone e celular, né? São praticamente similares. Os mainframes, todos eles possuem um processador, possuem uma UCP, ok? E é impossível o funcionamento de um computador sem uma UCP. Por quê? Porque a UCP é quem faz os cálculos. Então, todo e qualquer tipo de cálculo, e aí você tem que entender que tudo que passa no hardware, tudo no computador são cálculos, e esses cálculos são feitos em números binários, ou seja, zeros e uns, ok? Minha canetinha sumiu, apareceu. Então, todo cálculo em um computador, e aí você tem que ter claramente para você que tudo em um computador é cálculo. Eles são feitos em números binários que são 0 e 1. Ou seja, para um computador não existe quase 2 ou quase 3. Ou é 2 ou é 3. Entendeu? Então tudo que ele vai representar, ele representa como 0 e 1. Em linguagem eletrônica, isso é carga com carga elétrica sem carga elétrica, onde o 1 vai representar a carga e o 0 vai representar sem carga, ok? Então, assim, eu não vou me alongar muito aí em questões binárias, porque isso é completamente fora dos padrões para o concurso público, mas é interessante você ter esse conhecimento. Tudo que você vê na tela do seu computador, o seu processador, a sua UCP, entende aquilo como números binários, ok? A UCP é quem denomina o seu computador. Então, quando você fala para alguém, quando alguém te pergunta qual computador você tem na sua casa, você responde: eu tenho um Pentium 4, eu tenho um Core 2 Duo, eu tenho um Core i3. Você está se referindo ao nome do seu processador, da sua UCP, ok? Então, os processadores trabalham com uma frequência. Eles trabalham em uma determinada frequência. Cada processador vai trabalhar em uma frequência, ok? É claro que se você tiver um processador, vou dar um exemplo, você tem no seu notebook um Core i3 e no seu vizinho ele tem lá no PC dele também um Core i3. Claro que é possível que eles trabalhem na mesma frequência, mas pode acontecer também do seu ter uma frequência e o dele ter outra. Essa frequência é medida em Hertz. E, pessoal, eu não vou também aí me alongar muito na questão dos Hertz, porque senão nós vamos entrar no estudo da física, ok? E esse não é o nosso intuito. Então você só precisa saber que eles são medidos em Hertz. Então, por exemplo, o seu processador é um Pentium 4 3,2, 3,1 MHz ou GHz, ok? E essa frequência, esses hertz, estão ligados em
diretamente a velocidade que esse processador funciona. Então, quanto maior os hertz do seu processador, maior é a velocidade que ele trabalha. Então, se você tem um processador, né, de 2.800 MHz e o seu vizinho tem um de 3.400 MHz, quer dizer que o dele é mais rápido que o seu, ok? Então, guarde isso. A frequência está ligada diretamente à velocidade em que o seu processador trabalha. Então, aqui nós temos aí a carinha de um processador, ok? Se um dia você abrir o seu gabinete e for desmontando as peças, você vai encontrar este cara aí, ok? Esse aqui é um Core i7 da Intel. Intel, galera, para quem não sabe, é uma fabricante de processador. Assim como nós temos também a AMD, que é uma outra fabricante. Desculpa a letra aí, mas o manuseio do mouse aqui para escrever não é dos melhores. Então, Intel, vocês já vão saber que é o que? A fabricante. O Core i7 é o modelo do seu processador, ok? Então, isso aqui é meramente ilustrativo, só para vocês poderem tomar ciência da feição de um processador. E aqui é a parte de baixo. Aqui nós vimos a parte de cima, você olhando ele de cima. Aqui é a parte de baixo. Note que ele possui inúmeros pinos, ok? E esses pinos vão ter uma função de encaixe, mas que nós vamos estudar um pouco mais na frente quando estivermos falando de placa-mãe, que é o nosso próximo tópico, dentro de hardware, né? Claro. Então, o que eu quero que você tenha em mente agora é que esses pinos, é que cada processador tem uma pinagem específica. Cada modelo, cada família de processador tem uma pinagem específica, ok? Então vamos em frente. Então aqui nós temos aí a sigla em inglês, que é o termo técnico para nomear o processador, CPU, ou seja, Central Processing Unit, ok? Ou, tradução para o português, unidade central de processamento. Então aí vem aquela siglazinha, né? UCP, ok? Então a sigla UCP veio da tradução do termo técnico do dispositivo, tudo bem? Então o CP agora você sabe que é Unidade Central de Processamento. Toda UCP ela vai possuir duas unidades internas. Elas estão internas dentro do processador. E são elas que determinam a sua funcionalidade. Ok? Quais são? É a UC e a ULA. Ok? Onde a UC é a unidade de controle. E a ULA é a unidade lógica e aritmética, ok? Qual que é a função de cada um desses? A unidade de controle, como o próprio nome já diz, faz o controle das atividades internas. Então, todo cálculo, todo processamento, todo dado que chega para ser processado ao processador, quem controla, um exemplo aí, a fila de processos, por exemplo, o primeiro que chegou vai ser o primeiro a ser processado, exceto que venha um dado com uma prioridade maior, ok? Um exemplo clássico é a fila de banco. Primeiro que chega, primeiro a ser atendido, exceto que venha alguém com prioridade. Idosos, gestantes, mulheres com criança no colo.
né, uma abstração aí para a realidade de todos vocês. E a ULA é quem faz os cálculos. Nós não falamos lá atrás que o processador é responsável por fazer os cálculos? Pois é, a ULA, unidade lógica e aritmética, é quem realmente faz esses cálculos, ok? Então, para vocês entenderem a relação entre a UC e a ULA, eu vou fazer uma abstração com uma empresa. Toda empresa possui um patrão, né? Um chefe. E possui também os funcionários, os colaboradores, aqueles que vão trabalhar, pode-se dizer especificamente. Então, o chefe dessa empresa, nós vamos considerar que ele é a unidade de controle. Ou seja, faça isso, faça aquilo, ok? Não, pare esse, faça esse agora. É quem dá as ordens, é quem controla todo o funcionamento. E a unidade lógica e aritmética é o nosso trabalhador, ok? É quem realmente põe a mão na massa. Um exemplo, quando o chefe pede para, faz uma planilha de Excel para mim, o trabalhador vai ligar o seu computador e vai fazer a planilha que o chefe pediu. É basicamente isso. A unidade lógica é quem vai processar aquele cálculo e falar, unidade de controle, está pronto, pode devolver para quem requisitou o processamento dessa informação, para quem requisitou esse cálculo. Ok? Ficou claro? Acredito que sim. Então aqui nós fechamos aí o tópico de processador, ou UCP. Sempre lembrando, pessoal, que as bancas cobram na prova o processador com a sigla UCP. Então, eles nunca vão falar processador para você na prova. Sempre vão utilizar a terminologia UCP. Ok? Então, guarde bem esse nome, entenda os conceitos. Caso tenha dúvidas, eu ainda não falei nesse vídeo, mas se tiver dúvida, comente aqui no YouTube a sua dúvida que eu vou ter o maior prazer de responder. Ok? Vamos lá. Então agora nós vamos falar de quem? Da placa-mãe. A placa-mãe, ela é a principal placa de um computador. Logicamente, ela está dentro do seu gabinete. Todos os componentes e demais placas são conectados a ela. Por quê? Ela leva esse nome de mãe não é à toa. Porque tudo, inclusive a nossa UCP, que é o principal componente, está conectado, está acoplado na placa-mãe. Então, por isso ela leva esse nome, mãe. Todo mundo que vai fazer parte daquele circuito vai estar ligado diretamente. Eu disse diretamente, pessoal. Ok? Então, aqui a carinha de uma placa-mãe. Para vocês aí, eu vou fazer uma abstração aqui novamente, porque o intuito dessas aulas é falar de uma forma simples e simplificada, dando exemplos do dia a dia de todos vocês para a compreensão. Porque informática é sempre o bicho-papão, é sempre a matéria, é sempre o calcanhar de Aquiles dos concurseiros. Por quê? Geralmente, se você está fazendo aí concurso, às vezes, para delegado, você é advogado, você tem uma outra área de formação, você é da área de humanas. Informática é uma ciência exata. Então fica complicado, às vezes, o entendimento, porque não é nem por falta de interesse, mas é por aptidão mesmo para determinadas áreas. Então, meu intuito de estar fazendo essas videoaulas, além de auxiliar vocês a estudarem, é o quê? Explicar com exemplos do mundo externo, né? Do nosso mundo real, do nosso dia a dia, para que fique simples. Então, para você entender aí de vez o que é a placa-mãe, pense na mãe, na sua casa. Ou se você é mulher e já tem filhos, você vai entender bem também. Olha só,
Vou dar um exemplo. Quando você quer jogar, você está indo jogar futebol. Você está procurando o seu meião. Você não encontra. A primeira coisa que você faz é gritar: Mãe, aonde está o meu meião de jogar futebol? Ela pergunta: Qual? Aí você responde: Aquele azul, mais antigo. Ela fala: Está dobrado na segunda gaveta do lado esquerdo. Ok? Ou então, por exemplo, para você que já é mãe, o seu filho chega da escola com uma borracha diferente. Você, na hora, você sabe que aquilo não é dele. Por quê? Tudo relacionado a uma casa passa pela mãe. Seja você mãe, né? Mulher que já é mãe, ou seja você que mora ainda com a sua mãe. Tudo que você precisa, que você não localiza, que você não sabe onde está, você pergunta para quem? Para sua mãe. Com certeza ela vai saber. Não é assim mesmo, pessoal? Então espero que com esse exemplo aí fique bem claro o que é a placa-mãe. Ela é a principal placa onde todos estão conectados a ela e ela dá conta de todo mundo. Ela sabe de tudo de todo mundo. Ok? Continuando aí. Nós temos aí 4 tópicos para falar na placa-mãe, que são partes integrantes da placa-mãe, que são muito importantes e que vocês precisam, pelo menos, saber o que são. Nós vamos falar de sockets, slots, bancos de memória RAM e barramentos. Os sockets, ou o socket, porque cada placa-mãe só possui um único socket, é onde a UCP, o nosso processador, vai ser acoplado na placa-mãe. Beleza? Deu para entender isso? Então, o socket, ele é todo furadinho, vamos dizer assim, para ficar mais fácil o entendimento. Ele é todo furadinho para que aqueles pinos, vou até voltar na imagem aqui, ó, para que esses pininhos, todos esses aqui, todos os pinos que estão na parte de baixo de um processador, encaixem corretamente. Ok? Então essa é a função do socket. Receber o processador. Ok? Integrar a placa-mãe e o processador. Slots. Os slots é onde são acopladas as demais placas que um computador tem. Então você tem a placa-mãe e uma série de outras placas para compor, para fazer o funcionamento. Correto? Então, o socket é onde nós encaixamos o processador. Os slots é onde nós encaixamos as outras placas, ok? Que o seu computador possui. Então, sockets nós temos algumas variações. E aí isso vai variar muito de placa-mãe para placa-mãe. Então, por exemplo, uma placa-mãe vai possuir X slots PCI, geralmente 1 a 2 PCIe, e as mais novas, né, não vai ter nenhum desse cara aqui, ó, AMR. Nenhum. As placas novas. Por quê? Slots AMR é um conceito bem antigo, vinham em placas aí de 10, 15, 20 anos atrás. Qual que é a finalidade desse slot AMR? Era receber o fax modem, que era aquela plaquinha que nos possibilitava fazer a conexão com a internet discada. Ok? Então quem tem mais de 25 anos aí provavelmente se lembra da internet discada. Hoje está aí no Brasil já em completo desuso, graças a Deus. Então, o PCI Express, eles são basicamente a mesma coisa. A diferença é que o PCI-E ou PCI Express, ele é a evolução do PCI. Então ele é muito mais rápido. Okay? Ele funciona numa velocidade muito maior. Ele é utilizado muito para placas de vídeo. Então, se você está acostumado a jogar, né, gosta de games, você deve ter uma
placa de vídeo. Essa placa dedicada, exclusiva para vídeo, para fazer processamento de imagens, ok? Enquanto o PCI, por não necessitar de tanta velocidade, ele fica para as outras placas, né? Exemplos aí de placa de rede, placa de som e etc. Bancos de memória RAM. Muita gente, muito mesmo, chama os bancos de memória RAM de slots também. Isso não está errado, está certo. Mas como o intuito aqui é facilitar, eu resolvi chamá-lo de banco de memória para você não confundir com os slots PCI, PCI Express e os demais. Então, os bancos de memória RAM são, podemos dizer que são slots que são acoplados os pentes de memória RAM. O que é memória RAM? Não se preocupe nesse exato momento em ter esse conceito, porque provavelmente acho que entre uns 3 slides à frente nós veremos o que é a memória RAM. Vamos especificar, vamos ver todas as características que ela tem. Então tenha em mente que na placa-mãe existem bancos, slots, encaixes separados, exclusivos para a memória RAM. Ok? E aí o mais importante desse nosso slide aqui agora, que é o barramento, é um conceito muito importante que você não pode ficar sem. O que são os barramentos? São os caminhos da placa-mãe. É aonde os dados trafegam. Ok? Então imagine a seguinte situação. Você pediu para o seu computador fazer o cálculo de 2 mais 2. Para onde vão esses dados? 2, sinal de operação, e o outro 2. Eles precisam chegar no processador, na UCP, para que a unidade lógica aritmética faça esse cálculo. Então nós já sabemos aí que quem realmente faz o cálculo é a unidade lógica e aritmética que está dentro do processador. Como que esses dados, como que essas informações vão chegar até o processador? Através dos barramentos. Então, eles vão trafegando até o processador. Lá a unidade de controle repassa para a unidade lógica aritmética. Olha, tem esse cálculo aqui para fazer. Após a unidade lógica aritmética fazer esses cálculos, ela devolve isso para a unidade de controle e a unidade de controle devolve para quem solicitou e eles vão voltar os dados vão voltar para serem exibidos e eles vão voltar novamente pelos barramentos. Então, vamos lá fazer mais uma analogia. Imagine você que está assistindo esse vídeo e é da cidade do Rio de Janeiro. Imagine a Avenida Brasil, ok? Aquela quantidade de carros infinitas que vão e vêm e vêm e vão. O barramento seria a Avenida Brasil em si. E os dados são os carros que ficam trafegando para um lado e para o outro. Um mesmo exemplo é para você que é da cidade de São Paulo. Temos aí a Marginal Tietê. Mesma coisa. A Marginal Tietê seria o barramento e os carros seriam os dados. Eu sou aqui de Belo Horizonte, então também vou fazer uma analogia para os meus conterrâneos. Imagina você que é de Belo Horizonte, a Avenida Afonso Pena, principal avenida do centro da cidade de Belo Horizonte. A Avenida Afonso Pena seria o barramento, aquela quantidade infinita de carros.
ônibus, táxis e etc. E pessoas também, né, vamos dizer assim, que vão e vêm para todos os sentidos, seriam quem? Os dados. Ok? Então espero que tenha ficado bem claro qual que é a finalidade do barramento. Ele é um trajeto, um caminho por onde os dados percorrem durante o ciclo de processamento. Então, vamos aqui, voltar aqui nessa imagem, porque eu quero mostrar para vocês quem são cada cara desse que eu falei aqui. Então, esse branquinho aqui que você está vendo, olha, que eu estou circulando nesse momento, é o soquete. O que é o soquete? Onde nós encaixamos o processador. Aqui embaixo, esses branquinhos e esse pretinho são os slots. Os branquinhos são os slots PCI e o pretinho aqui é o PCI Express. Esses dois azulzinhos aqui, olha, são os bancos de memória RAM, ok? E nessa imagem aqui vai ficar impossível de mostrar para vocês, até porque é na parte de trás que eles são mais visíveis. Não vou poder mostrar os barramentos, mas na verdade também só seria possível pessoalmente com uma placa-mãe em mãos. Por imagens, assim, em vídeo fica muito complicado. Mas eles são visíveis mesmo na parte de trás, na parte posterior de uma placa-mãe. Ok? Então aí nós fechamos o tema placa-mãe. E agora nós vamos falar aí das outras placas. Então, visto uma vez que nós temos uma placa que é chamada de mãe, em que todo mundo se liga a ela, nós vamos ver agora quem são essas outras placas que se ligam à placa-mãe. Então, o conceito aí, de placa, todo e qualquer circuito impresso. Então, se você abrir o seu celular, você vai ver uma placa-mãe lá, e ela é uma placa de circuito impresso. Ok? Se você abrir o seu microsystem, você vai ver uma placa, não posso afirmar que ela é uma placa-mãe, mas ela é uma placa de circuito impresso. As outras placas são conectadas à placa-mãe, né? Também conceito de redundante aí. E quem são essas placas? É a placa de vídeo, a placa de rede, a placa de som, as placas USB, que hoje, né, nós popularmente conhecemos aí como portas USB. Por quê? Quando a USB foi inventada, o USB, gente, é barramento serial universal. Quer dizer, serve para todo e qualquer tipo de equipamento. Antigamente, nós tínhamos o quê? Um tipo de conector para mouse, um tipo de conector para teclado, um tipo de conector para vídeo, um tipo de conector para áudio, um tipo de conector para qualquer outra coisa. E tínhamos um conector serial para impressoras. Hoje, praticamente todos os componentes, os periféricos, que nós também vamos ver mais à frente, já funcionam com conexão USB. São conectados através das portas USB. E quando esse barramento serial universal foi inventado, ele era uma plaquinha assim como uma placa de rede, ok? Que é acoplada manualmente na placa-mãe. Mas com o passar do tempo, com a evolução aí dos equipamentos eletrônicos, né, elas passaram a ser parte integrante da placa-mãe. Então você hoje só vê as portas. Então ficou aí conhecido como portas USB, ok? Que é onde nós conectamos o cabo USB para ligar qualquer tipo de dispositivo. Um grande exemplo aí muito utilizado é o smartphone e o tablet. Eles são conectados a um computador, um computador pessoal ou notebook, né?
através do cabo USB. Eu coloquei um asterisco vermelho na frente de todos essas 4 placas. Por quê? Porque nós vamos ver que elas antigamente eram sempre desacopladas, elas eram sempre acopladas manualmente na placa-mãe. E hoje ainda se encontra placas para ser acopladas na placa-mãe, mas a grande maioria já vem o quê? Acoplada de fábrica, já vem presa ali de fábrica, ok? Agora, um item assim muitíssimo importante, questão assim, de prova quase que certa para a maioria das bancas, porque é uma funcionalidade, são equipamentos muito importantes de um computador, que são o quê? As memórias. E qual é o primeiro conceito de memória que a gente tem que ter? Na verdade, vocês já têm, porque até para estar estudando, vocês precisam de quê? De memória, para guardar as informações que estão sendo estudadas. Então, as memórias são os equipamentos, são os dispositivos que guardam, que armazenam as informações do computador. Então, mas por que no plural, né? Por que memórias, então? Porque nós temos vários tipos e cada tipo tem a sua funcionalidade. Então, a primeira separação que nós vamos fazer aí é de que memória primária ou principal, ok? Guarde bem isso, viu, pessoal? Novamente, tem bancas que chamam de memória primária, tem bancas que chamam de memória principal. Então, guarde bem esses dois nomes, estejam habituados com eles. Eu não sei qual é a banca que está formulando a sua prova, mas são esses dois nomes utilizados. Então, guarde bem esses dois nomes. E nós temos também as memórias secundárias. Então, nós vamos ver primeiro as memórias primárias, ou principais, né? Nós temos aí dois tipos assim que nós não podemos, em hipótese nenhuma, deixar de estudar quando nós estamos estudando o hardware, que é a memória ROM, R-O-M, e a memória RAM, R-A-M. O que é essa memória ROM? ROM é uma sigla para o termo técnico de memórias que são apenas de leitura, ou seja, ROM, Read Only Memory, ok? Memória apenas para leitura. Então, a memória ROM, pessoal, ela já vem gravada pelo fabricante. Ela já vem acoplada na placa-mãe de fábrica. Você não pode retirá-la em hipótese nenhuma. Porque dentro da memória ROM contém as primeiras instruções a serem executadas no momento em que o computador está sendo ligado. Hipoteticamente, se você retirar essa memória ROM da placa-mãe, o que vai acontecer? Seu computador não vai ligar, meu filho. Por que ele não vai ligar? Porque o processador, a primeira coisa que ele vai fazer é procurar a memória ROM para saber quais são as primeiras instruções que ele tem que executar. Então, se ele não encontrar, ele vai ficar, vou usar um exemplo aí, uma pessoa acefálica, sem funcionamento cerebral. Ok? Então, o que nós precisamos saber aí de cor e salteado sobre memória ROM? Que ela é somente leitura, ou seja, você, mero usuário, jamais conseguirá escrever
guardar nenhum tipo de informação na memória ROM, ok? Você também não vai conseguir ler ela. Só quem faz essa tarefa é o processador durante a inicialização do computador. Quando você apertou o power do seu gabinete, a primeira coisa que ele faz, lê a memória RAM, pronto, acabou. Só a próxima vez quando for ligar é que ele vai mexer nela. Mas ela é de extrema importância porque é nela que estão as primeiras instruções que o processador vai executar. E outra coisa que você não pode deixar de saber é que ela vem de fábrica, ela vem pelo fabricante, ela é gravada pelo fabricante. Então, muito simples, sim, 3 pontos básicos aí que você precisa saber de memória ROM. Somente leitura, gravada pelo fabricante, contém as primeiras instruções. Ok? Exercício de memorização, não tem jeito, pessoal, tem que gravar. Memória ROM, somente leitura, gravada pelo fabricante, contém as primeiras instruções. Beleza? Agora nós vamos falar aí da memória RAM. RAM. O que é essa memória RAM? É Random Access Memory, ou memória de acesso randômico. Quais são as principais características desse tipo de memória e qual é a finalidade dela, né? Então nós já vimos aí que a ROM ela serve só para o processador ler as instruções iniciais e mais nada, só quando o computador for ligado da próxima vez. A RAM já é diferente, pessoal. Ela é usada o tempo inteiro. Da hora que você ligou o computador, a hora que você desligou o computador, a memória RAM está funcionando, está sendo utilizada. Uma característica assim, muito forte que você não pode se esquecer é que ela é volátil. Ou seja, ela pode ser apagada a todo e qualquer momento. Outra característica e que está relacionada com o funcionamento, está relacionada com a função da memória RAM, é que ela armazena os programas em execução no momento. Como assim? Você abriu aí para assistir esse vídeo no YouTube um navegador. Vamos supor aí que você abriu o Internet Explorer 9. O seu sistema operacional Windows vai fazer o que? Ele vai carregar na memória RAM as instruções do Internet Explorer 9. No momento que você fechar o seu navegador, ele vai ser retirado também da memória RAM. Então, por isso que ela é volátil. Você coloca o que está em execução. Ele parou de ser executado, o usuário não quer mais executar aquele programa, ele é apagado da memória. Isso é feito se você abrir e fechar o seu navegador 100 vezes, ele vai escrever na memória RAM as instruções 100 vezes e vai apagá-las 100 vezes. Ok? Ela é uma memória muito veloz. Por que ela precisa ser veloz, pessoal? Porque o tempo todo ela está sendo escrita. O sistema operacional e o processador estão mexendo na memória RAM o tempo inteiro. Então, se ela for lenta, vai atrapalhar todo o funcionamento da máquina. Então, geralmente, quando você vê uma máquina muito lenta, é por causa da memória RAM. Ok? Muito provavelmente é por causa da falta de memória RAM. Ela tem um tamanho limitado. Então, esse tamanho limitado e a velocidade fazem o preço, né, no mercado aí, da memória RAM ser alto. Ela é uma memória muito cara, ok? Por quê? Ela trabalha numa alta velocidade e ela tem pouco espaço de armazenamento, ok? Então, quanto maior o espaço para armazenar na memória RAM, isso vai custar muito caro para o fabricante, para quem desenvolve a tecnologia. Então, é por isso que ela é muito cara, por causa dos quesitos velocidade e tamanho limitado. E ela é de acesso aleatório, ou seja, de acesso randômico, como o próprio nome dela já diz. Então,
nesse próximo slide aqui, nós vamos entender, pessoal, como é que funciona a memória RAM. Como é que é o funcionamento interno dela. Como é que é esse acesso aleatório. Digamos que você utiliza o sistema operacional Windows XP. Então, quando você apertou o Power do seu gabinete, o processador leu as instruções da memória ROM, ok? Fez todo o hardware funcionar, fez todas as checagens e foi lá no seu disco rígido, no seu HD, que nós vamos ver daqui a pouco, porque é um tipo de memória secundária, já adiantando, mas foi lá no seu HD e buscou o seu sistema operacional e carregou ele aonde? Na memória RAM. Então, imagine, pessoal, que todo esse quadro aqui, ó, toda essa tabelinha é a sua memória RAM. Que cada célula dessa tabelinha é um pedacinho de memória. Então, só para utilizar o Windows XP, nós já estamos utilizando toda essa área aqui, né? Estão vendo? Então, já estamos utilizando aí 1/3 da memória RAM. Não que isso seja uma regra, isso é só exemplificativo, ok? Então, no nosso caso aqui, nós já estamos usando o quê? 1/3 dessa memória RAM. Para quê? Só para ligar o computador, para carregar o sistema operacional. Aí, o seu chefe te deu uma função, te deu uma tarefa de quê? Redigir uma planilha de Excel, ok? Que contenha inúmeros cálculos lá, né? Então, você fez o quê? No seu Windows XP, você abriu o programa Excel. Imediatamente, aliás, até antes de você ver o Excel aberto, para que você veja o Excel aberto, ele tem que ser antes carregado na memória RAM para que o processador consiga executar as instruções de funcionamento desse software, desse programa, né? Então, você ocupou mais um pedacinho da memória, pessoal. Você ocupou aqui mais um pedacinho da memória RAM com o seu Excel. Então, tudo bem, você começou a fazer sua planilha. Aí você sentiu a necessidade de buscar alguns dados na internet. E aí você abriu o seu navegador, o Internet Explorer 9, e mesma coisa aconteceu. Ele foi carregado num pedacinho lá da memória RAM. As instruções dele foram carregadas num pedacinho lá da memória RAM. E aí, quando você terminou, seu chefe te pediu para que você agora fizesse uma apresentação dessa planilha que você montou. Então, você abriu o PowerPoint. E a mesma coisa aconteceu. As instruções de execução do PowerPoint foram carregadas na memória RAM para que o processador consiga executá-las. Beleza. Então, uma vez que você abre o PowerPoint, você pensou assim, bom, então agora eu não preciso mais de pesquisar nada na internet. E você fechou o Internet Explorer. Imediatamente, quando você clicou no botão fechar, as instruções do seu navegador foram apagadas da memória RAM. Beleza? E aí, você resolveu abrir, você concluiu aí a sua apresentação e vai mandar por e-mail para o seu chefe. Para mandar por e-mail, você abriu um programa chamado Outlook Express, né? Que é um software para correio eletrônico, para enviar e receber e-mails. Beleza? O que aconteceu aqui, pessoal? Lembra? Você estava com o Internet Explorer carregado na memória. Você fechou ele. Vagou um espaço na sua memória RAM. O Excel ele vai continuar carregado aqui no mesmo lugar. E o PowerPoint também. Eles já estão carregados. Eles vão ficar aí na mesma posição. Aí você abriu o Outlook. O sistema operacional vai enviar para a memória RAM as instruções do Outlook Express. Ela vai olhar qual que é a primeira posição de memória, qual que é o primeiro pedacinho de memória que está vago naquele momento. Ok? Quando ela achou o primeiro vago, ela fez o que? Ela carregou o Outlook. Veja, pessoal, que nós ainda tínhamos, né, vários o quê? Espaços na memória livre depois
do pedaço ou, né, da parte da memória onde estava o PowerPoint. Mas a memória de acesso aleatório, ela vai o quê? Buscar o primeiro espaço de memória livre, ok? Então ela encontrou o primeiro livre e naquele momento ela vai carregar as instruções ali no primeiro local vago que ela encontrar. Depois você resolveu abrir o Word. Tem algum espaço vago? Não, não tem. Então aloca no primeiro que você encontrar aí na frente. Mas se você tiver um no meio, ela vai alocar as instruções do programa que você está abrindo naquele pedaço de memória vago entre qualquer outro, ok? Entendido, pessoal, como é que funciona a memória RAM? Então agora eu vou voltar aqui para a gente falar das memórias secundárias. O que são as memórias secundárias? São as memórias utilizadas para armazenamento. Deixa eu marcar aqui para vocês, ó. Armazenamento de dados do usuário final. Ou seja, os seus arquivos, os seus textos, suas planilhas, as suas fotos, os seus e-mails, tudo isso vai ser armazenado em uma memória secundária, ou seja, no seu HD, que é sigla de hard disk ou disco duro, no nosso antigo disquete, né? Hoje já completamente em desuso o disquete, não se usa mais o disquete. No pendrive, hoje muito utilizado, no seu CD ou DVD, no cartão de memória e no HD externo. HD externo, acho que todo mundo aí, né? Se não tem, já viu né? É basicamente um pendrive gigante. Enquanto o pendrive aí hoje armazena até 32 GB, o HD externo já consegue fazer o armazenamento de 1 TB. Não, se você ainda não sabe o que é 1 GB ou 1 TB, não se preocupe. Nessa aula de hardware nós veremos o que são essas unidades de medida. Beleza? Então, o que eu tenho para falar aí das memórias secundárias? Eu pontuei aqui o HD, eu coloquei 3 siglas: IDE, SATA e SCSI. 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 Galera, não se preocupe com SCSI. Eu coloquei aqui só a título de conhecimento de vocês, porque isso aqui é uma tecnologia muito velha, muito ultrapassada, que não se utiliza mais. Já o IDE, o que é o IDE? O HD IDE? Ele tem um tipo de conexão com a placa-mãe que é chamada de IDE, tá bom? E o SATA, a mesma coisa. Qual que é a diferença de um para o outro? É que o SATA é muito mais rápido, é uma tecnologia mais nova, o cabo, né? Ele é o cabo que interliga o seu HD na placa-mãe, ou seja, que vai acoplar o seu HD na placa-mãe, ele é mais fininho, né? Ele é mais bonitinho, vamos dizer assim, mas o tamanho, a largura e a beleza dele são irrelevantes, porque ele é muito mais rápido. E é isso que a gente precisa saber, que o HD SATA, com a conexão SATA, é muito mais rápido do que os HDs com conexões do tipo IDE. Beleza? Eu pontuei aí também, pessoal, no CD e DVD, 2 siglas. A primeira é o R e a segunda é o RW. Eu vou explicar para vocês qual é a diferença de um para o outro e tem uma pegadinha de prova aí. Já vi algumas provas fazendo essa pegadinha. A sua mídia, né, aquele CD redondinho, DVD, aquela mídia, né? Geralmente ela vem lá escrito CD-R ou CD-RW. O R, pessoal, é de read, leitura, ok? Só que a pegadinha de prova, a prova vai te falar assim: o CD-R, ele só pode ser lido. Isso é falso. Por que isso é falso? Ah, mas o nome não é CDR, R não é de read, leitura?
Sim, mas para você ler alguma coisa nele, antes você tem que escrever. Concorda comigo? Então você pode sim escrever no CDR, mas você não consegue o quê? Apagar. Uma vez que você gravou qualquer tipo de informação no CDR, ela não pode mais ser apagada. Segunda pegadinha de prova. Numa mídia CDR, você só pode escrever uma única vez. Uma única vez. Resposta errada. Ok? Isso é uma afirmativa falsa. Por quê? Nos CDs e DVD R, você pode escrever até o limite. Então, vamos imaginar aqui um CD. Ok? Você veio e gravou metade dele. Tá bom? Vamos preencher aqui. Pam, pam. Não liga muito pro desenho, não. O desenho não é muito a minha arte, não, pessoal. Então, essa parte que está rabiscadinha aqui, é a parte que você gravou. Você queimou no CD, né? Então você ainda tem esse outro lado branco, esse outro lado em branco aqui, para quê? Para fazer gravação de dados. Você vai poder gravar num CD ou num DVD-R até o limite, até o espaço. O CD ele pode armazenar até 700 megabytes. Já o DVD são 4,3, se eu não me engano, gigabytes. Então, você gravou no CD metade, né? 350 megabytes. Da próxima, você ainda pode mais uma vez ou 10 vezes, desde que gravar mais uma, ou 10, ou 15, ou quantas vezes você puder, desde que você não ultrapasse o limite de 700 megabytes. Beleza? E o RW? O RW é o cara que faz o que, pessoal? Que regrava. Então, você gravou uma informação num CD ou num DVD RW. Só que você resolveu que não quer mais guardar aquilo. Você pode formatar, limpar, apagar os dados. Lembrando que essa formatação é definitiva, você não consegue recuperar os dados ali formatados. Né? Os dados que foram apagados você não vai mais poder recuperar, mas você consegue reescrever novamente. Então, se você tem um DVD RW que armazena aí, arredondando 4 GB, você gravou 2. Se você formatar essa mídia, você vai poder escrever os 4 novamente. Enquanto no DVD R você teria apenas mais 2 GB para escrever, para gravar. Ok? Entendido, pessoal? E também pontuei aqui o HD externo. Eu coloquei o que? USB. Enquanto nos HDs normais, aquele primeiro item da lista, nós temos lá o IDE, o SATA, são tipos de conexão, o HD externo, todo HD externo, pessoal, todo e qualquer, não existe outro tipo de HD externo que não seja por conexão USB. O USB, como eu já falei, é barramento serial, universal serial ou serial universal, tanto faz. A ordem dos fatores não alteram o produto. Beleza? Então, o que você tem que saber do HD externo? Ele é uma mídia removível, pode ser removida a qualquer momento, e aí nós vamos entrar no conceito também de hot swap, troca a quente. Então, quer dizer, você não precisa desligar o seu computador para desconectar o seu HD externo. Não só o HD externo, mas como o pendrive, como a mídia CD, né? O cartão de memória. Mas já o HD convencional, né? Aquele DE ou SATA, ou o drive de CD e DVD, eles não são o quê? De troca quente, eles não são de hot swap. Você precisa desligar, tirar toda a energia elétrica que está dentro dos componentes do computador para que você possa retirá-los
desacoplá-los da placa-mãe. Ok? Então, tudo que você vê USB, a partir de hoje você sabe que acontece a troca a quente, o hot swap. Beleza? Pessoal, nós vamos parando por aqui, que o vídeo já está ficando um pouquinho longo. E antes de fechar o vídeo, eu só queria reforçar com vocês o seguinte. Está com dúvida de alguma explicação que foi feita no vídeo? Comente aqui no vídeo, na área abaixo aqui, na própria área de comentários do YouTube. Comente a sua dúvida que eu vou ter o maior prazer em respondê-la. Muito provavelmente, pessoal, antes de você começar a assistir o vídeo, foi exibida uma propaganda para você. Quem promove essa propaganda é o YouTube, ok? Então, assim, eu vou te pedir encarecidamente que clique nessas propagandas. Provavelmente durante a exibição do vídeo também, no canto inferior do vídeo, deve ter aparecido alguma propaganda. E se você puder, não vai te custar nada, são 3 segundos do seu tempo que você vai gastar clicando nessas propagandas. Por quê? Clicando nessas propagandas é o maior incentivo que você pode me dar para continuar a gravar esses vídeos, fornecendo aulas sobre noções de informática gratuitas para quem vai prestar concurso público. Então, por favor, fiquem tranquilos, o YouTube não passa vírus para ninguém, então você pode, numa boa, sem problema algum, clicar nessas propagandas que você não vai sofrer nenhum tipo de consequência. Muito pelo contrário, você vai estar me ajudando a manter esse projeto filantrópico vivo para ajudar mais pessoas e ajudar você também, beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo, onde nós vamos encerrar a parte de hardware e já começar a falar de dispositivos ou periféricos de entrada e saída. Beleza? Forte abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.